agradecer muito a presença do Padre Comblan, que para nós é um motivo de alegria e de muita honra ter um teólogo da estatura dele conosco nessa tarde. Eu já fiz isso ainda que na ausência dele, na terça-feira à noite, mas queria repetir rapidamente, depois vou deixar que ele mesmo narre detalhes dessa história. O Padre Comblan chegou ao Brasil em junho de 1958, vindo da Bélgica, seu país natal, e desde esse período atuou em várias regiões do país, sobretudo inicialmente a região de Campinas, também em Pernambuco e Paraíba. Ao longo desse período, ele esteve também intercalando estadias aqui no Brasil, na década de 60 no Chile, depois em função da situação política brasileira, diante do regime militar, ele acabou sendo expulso do país em 72, e aí voltou para o Chile, e lá ajudou na fundação de institutos e de seminários, como o de Talco, por exemplo, todos sempre ligados à questão camponesa. E em 80, depois também com a instalação de um regime militar no Chile, ele retorna para o Brasil e, a convite de Dom Helder Câmara, vai morar no Nordeste brasileiro, onde ele permanece até hoje, atuando, como já disse, sobretudo com as comunidades camponesas. Daí surge a chamada teologia da enxada, que se propõe exatamente uma teologia que nasce e se elabora a partir da realidade camponesa, e a partir também, obviamente, de um embasamento bíblico. O Padre Comblan é um dos articuladores da teologia da libertação e um dos idealizadores das comunidades eclesiais de base, isso lá na década de 60, e continua até hoje morando no interior da Paraíba, e a partir da onde ele faz toda a sua produção teológica, que é bastante vasta, são mais de 60 títulos, livros lançados. Eu queria dar destaque aqui à Vocação para a Liberdade, publicado pela editora Paulus, e eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para ele, até porque o tempo é curto. Ele está fazendo um extremo sacrifício em função de uma semana pesada de programação com os irmãos católicos e com a Paulus, e abriu esse espaço para estar conosco. Então, Padre Comblan, é um prazer tê-lo e, por favor, fique à vontade com a palavra. Muito obrigado, muito prazer, boa tarde, e agradeço a sua presença, contando com a sua paciência. Na realidade, faltou uma última informação. Desde outubro do ano passado, agora estou morando no interior da Bahia, no sertão da Bahia, na cidade de Barra, cidade minúscula, mundo perdido, fim do mundo, mas tem gente boa. Então, ali, região muito pobre materialmente, mas também rica espiritualmente. Bom, eu vou apresentar alguma coisa sobre os desafios da teologia nos tempos de hoje, nesse século XXI. Não vou conhecer esse século muito, porque já estou no final, já estou com 87 anos, então ali já não vou conhecer uma grande parte do século. Mas vocês vão conhecer muito mais. E então é bom examinar quais são os desafios. Bem, precisamos começar com uma posição, um princípio de interpretação global que é indispensável. Até neste momento, as igrejas cristãs se acostumaram a pensar que tudo que faziam, ensinavam, diziam, tudo isso tinha fundamento na Bíblia.
Mas a história do cristianismo mostra que a situação é um pouco diferente. Então, toda a história do cristianismo ha sido de conflitos. E conflitos inevitáveis porque no cristianismo tem dois polos. Tem o polo Evangelho, Bíblia, e tem o outro que é religião. Porque Jesus não fundou nenhuma religião. Essa religião foi feita depois do decorrer da história por discípulos. Mas elaboraram essa religião a partir de muitos elementos de outras religiões, do judaísmo, de outras religiões em que o cristianismo tinha penetrado, de tal modo que se formou um conjunto muito mais amplo do que o núcleo evangélico, o núcleo da mensagem de Jesus. Jesus, então, é apresentado no Evangelho de João como a palavra que se fez carne. Carne, diz o texto original. Tem traduções que dizem que a palavra se fez homem, mas não é isso, porque carne e o homem é diferente. Carne significa a fraqueza da condição humana. Quer dizer que Deus entrou na fraqueza da condição humana. Abandonou, deixou de lado todo o seu poder para agir e estar presente neste mundo com a fraqueza e dentro da fraqueza da condição humana. E aí se revelou. Houve tempos em que as igrejas apresentavam a revelação como se fosse uma doutrina, mas Jesus não ensinou nenhuma doutrina. Ele agiu, fez, andou, explicou o que estava fazendo, mas nunca fez um discurso, ou aquele discurso dos tolos evangélicos, são construções naturalmente artificiais feitas pelos autores a partir de fragmentos que sempre se relacionavam com circunstâncias particulares. Porque, então, a revelação de Deus é a vida humana carnal, fraca de Jesus. É isso que é. Não é mais palavras, discursos, como no tempo dos profetas. Aí Deus se manifestou em discursos. Mas agora não. Agora se manifesta numa vida. E então, o ponto de partida do cristianismo, no núcleo, é essa vida que termina com a morte e ressurreição. Então, essa vida de Jesus, o que significa? Qual é a mensagem que se transmite? Isso vai além de um discurso. Porque é claro que o significado dessa vida, terá que ser entendido, compreendido em cada geração, dentro do contexto em que essa geração se encontra. Porque Deus se revela a vida de Jesus. E a vida de Jesus adquire um sentido na vida de cada um. Cada um vai entender de acordo com a circunstância em que está. O que significa isso? Qual é a consequência para a minha vida? Qual é o apelo que se encontra nessa vida de Jesus na situação em que estou agora, no século XXI? Então, o que significa isso? Isso vai além de qualquer tipo de palavra. É a pessoa descobrir o que é a sua vida, o que deve ser, qual é
o chamamento a que está chamada a minha vida. Isso está no Evangelho. Essa é a revelação de Deus. E essas palavras escritas no Evangelho adquirem o valor de palavras de Deus quando penetram na minha cabeça. Quando penetram no meu ser, é Deus que me fala diretamente. Usa os instrumentos de palavras da Bíblia, mas não é a Bíblia que é a revelação. A revelação é a comunicação direta de Deus a mim, a partir da regra norma que está na Bíblia, mas a Bíblia só tem sentido se eu estou vivendo assim, se estou aplicando, se estou buscando a aplicação para mim. Então precisamos, a cada geração, redescobrir qual é o significado da vida de Jesus. Essa missão, aquilo que está escrito nos Evangelhos, qual é o significado que tem? Tem um significado próprio para mim, mas há uma certa generalidade na medida em que, numa geração, há uma espécie de consenso, um ambiente próprio, típico de cada geração. E, portanto, há algumas coisas que podem ser generalizadas por uma geração. E a geração seguinte é outra coisa, terá outra vocação, outros desafios. Mas então, para evocar alguma coisa, o que Jesus fez? Bem, primeiro foi ao encontro dos excluídos do seu tempo. Aqueles excluídos, menosprezados, afastados, considerados como pecadores pelas autoridades, de fato, de Israel. Então, os doentes, primeiro, muitos contatos com os doentes, que são os doentes naquele tempo. A convicção que reina e que os rabinos estão ensinando naquele tempo, os doutores, é que a doença é castigo de Deus. Se alguém está doente é porque pecou. Então, se ele está doente, é um pecador. E tem que ser tratado como um pecador. Hoje em dia, com o cristianismo, a coisa mudou. Em grande parte, porque se examina, também tem muitos setores em que não é acolhida assim tão generosa. Mas então vai para reabilitar. E diz ao paralítico, seus pecados te são perdoados, porque ele se achou pecador. Se está paralítico é porque pecou. Não sabe qual é o pecado, não sabe, mas sabe que é pecado, que é pecador, que ele fez alguma coisa que deu errado e que mereceu aquele castigo. Jesus vem levantar o castigo, restaurar, então, a dignidade dos doentes. Com a saúde, lhes confere também a reconciliação. Eles que eram excluídos do povo, que se dizia povo de Deus, excluídos, agora estão incluídos. Ele vai chamar aqueles. E também vem buscar outras categorias de pecadores. Por exemplo, as prostitutas, dizendo que os prostitutas do reino de Deus estarão num lugar melhor do que os doutores, sacerdotes e outros. Estarão no primeiro lugar. E ladrões, como são os cobradores de impostos, igual. E ali, então, Zaqueu disse, ele vai restituir, vou restituir, tá bom. Se Jesus não tivesse ido ao encontro dele, não ia restituir. Ele vai ao encontro para tirá-los da condição de pecado e da condição de indignidade em que o povo
os samaritanos, porque os samaritanos são hereges, são expulsos. Não se pode nem conversar, muito menos entrar numa casa, nem se aproximar. Tem que ficar distante, porque são pecadores, filhos por pecadores. E aí Jesus vai ao encontro de samaritanos. E os pagãos igual. Quer dizer, tem toda uma linha fundamental que mostra que ele vem para salvar todos aqueles que são excluídos, considerados como pecadores. Porque tudo aquilo que são fazem é considerado pecado, são rejeitados por isso. Essa é a primeira linha, é a mais fundamental. A segunda é correlativa, com isso entra em conflito com as autoridades religiosas do seu tempo. Ele que se aproxima com os pecadores, ele que não respeita o sábado, que não pratica a lei, então ele entra em conflito. Se emancipa de todas as prescrições da religião judaica. Nasceu judeu, é judeu, mas não acredita em todo o sistema religioso que foi construído no povo de Israel por infidelidade a Abraão, infidelidade aos fundadores. O templo, Deus não quer templo. Ele queria uma tenda, mas um templo não. Deus não queria sacerdotes, Deus não queria sacrifícios. E os profetas dizem claramente que quando Deus aí tem sendo o seu cheiro da carne queimada, ele se desvia, vai embora, não suporta os sacrifícios. Naturalmente, os sacerdotes de Jerusalém creem que isso agrada muito e fazem para agradar, para conseguir favores. Tudo isso mentira. Então Jesus entra em conflito com as autoridades de seu povo, os sacerdotes, os doutores e os poderosos, então, que fazem essa aliança com essas autoridades religiosas que aprovam o seu modo de ser, seu modo de viver. Então, o conflito consiste em libertar o povo de Deus de toda essa dependência, falsificações da religião, de toda essa religião que se desenvolveu em Israel e que os profetas condenaram e julgaram severamente. Tudo isso agora vai desaparecer. Vamos começar com ele, um mundo novo, um homem novo, uma humanidade nova, livre, emancipada de todo esse sistema religioso que é dominador e que é mentiroso, porque apresentam de Deus uma imagem que é o contrário daquilo que ele é. Bem, é o núcleo. Então Jesus, fazendo assim, anuncia os tempos novos, a nova humanidade que vai começar, ou que está começando com ele. E os primeiros discípulos, que não entendem muita coisa daquilo que ele está fazendo, que também faz obstáculos, se opõem, discutem, mas enfim vão progredindo pouco a pouco, assim. Tem um que será traidor, tem Pedro que tem medo, e tem os outros que fogem, mas enfim algo aprenderam e vão transmitir para a geração seguinte daquilo que Jesus foi, aquilo que Deus é. Então, como se mostra. Porque
Todas as religiões apresentaram figuras de Deus, imagens de Deus. Muito bem. Mas o Deus verdadeiro não é assim. Porque a única revelação que temos do Deus verdadeiro é a vida de Jesus. Essa busca dos excluídos, dos pobres, esse perdão oferecido aos pecadores, essa luta contra todos aqueles que falsificam, esse é Deus. E aí se encontra. Assim é. O que os homens não tinham percebido, não podiam saber, não podiam descobrir, ou não se atreviam a descobrir, agora está sendo mostrado, manifestado, revelado. Pode. Essa mensagem de uma humanidade nova que vai nascer seguindo os passos de Jesus, com discípulos que em cada circunstância da vida vão procurar refazer a mesma coisa, mas em circunstâncias novas, naturalmente, com gestos novos, e nunca se alcança a perfeição de Jesus, naturalmente. Mas seguindo os passos. Pode ver. Esse é o núcleo do Evangelho. Núcleo básico. É a vida de Jesus com todo o seu significado. Frente a isso, existem as religiões. A religião judaica foi uma que justamente teve conflito com Jesus. E depois, inumeráveis religiões que apareceram na humanidade inteira. Essas religiões são criações humanas, são tentativas de compreender a vida. Toda religião tem 3 ou 4 partes. Primeiro tem uma mitologia, segundo tem um culto, terceiro tem mandamentos, preceitos, coisas para fazer, e 4 tem um clero, quer dizer, pessoas que organizam e dirigem todo o resto. Primeiro tem uma mitologia. Por quê? Porque a vida humana, o mundo tal como é inexplicável. Tem tanta coisa aí que acontece e que são inexplicáveis. Estão ali a própria doença. Os judeus explicavam como castigo de Deus. Mas por que eu fico doente? O que aconteceu? O que tem? Os antigos não sabem. E então, não encontrando nenhuma explicação no seu próprio mundo, isso deve ser influência de poderes invisíveis que nós não conhecemos. O inexplicável se explica pela referência a entidades, que pode ser Deus, anjos, espíritos, enfim, todo tipo de divindades, todas as entidades espirituais, que se encontram em todas as religiões com muita diversidade. Isso serve para explicar tudo o inexplicável. Por que tem tempestade? Por que tem raios? Por que tem enchente? Não tem explicação. Então, como a senhora que um dia veio para consultar, tinha perdido 2 filhos num desastre de motos. E então veio aí para consultar um missionário na igreja e chorar, se queixar, esperando uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. E não conseguia convencer a mulher.
Aí outro lhe diz, você errou. Você não sabe o que essa mulher quer saber? Essa mulher quer saber que isso aconteceu porque Deus quis assim. Porque então, se Deus quis assim, tudo é explicado. Pelo menos você entende o que está acontecendo. É Deus quis, Deus quis. Isso se encontra em tantos lugares, e tantas vezes repetidos no mundo, até hoje no mundo cristão. Tudo o que acontece é Deus quis assim. Então Deus vai querer que alguém fique doente. Deus vai querer que alguém tenha um acidente. Como você pode imaginar? Quer dizer, é um Deus fantástico, naturalmente. E a quem se pode atribuir todos os vícios e defeitos, então, porque é superior, é um poder supremo. É Ele que é o dono e que domina e controla toda a sua existência. Deus quis assim. No entanto, Jesus vem dizer, quando caiu essa torre em Jerusalém que matou 46 pessoas, você pensa que foi Deus? Que foi castigo pelo pecado? Não foi, não. Quer dizer, não é Deus que quer que alguém esteja doente. Mas, então, o que fazer? O povo espera isso. E, bem, os religiosos repetem essa mensagem, porque essa mensagem consola. Pelo menos dá uma satisfação. Agora eu sei o que foi que aconteceu. Eu vou pedir a Deus para que isso não se repita. Então, que não tenha de novo essa má intenção de matar outro filho conhecido e assim por diante. Ali vai rezando. Então, a existência de entidades favoráveis ou desfavoráveis e que dirigem o nosso mundo. Deus está morando lá no céu, sentados no trono. E Gagarin foi o primeiro astronauta, foi para o céu e não descobriu Deus. Mas todas as mitologias o colocaram aí, na altura do céu, depois aí do azul, então aí está Deus sentado. Mitologia. Mas é difícil viver sem mitologia. Então, ali, e o mundo de coisas, de entidades, o que está ruim, pode ser de Deus, pode ser do diabo. Para a Igreja Universal é mais do diabo. Então, ali, ainda em que exorcizar o diabo. E o povo gosta porque aí pelo menos se sabe. Pelo menos se sabe o que aconteceu. E tem um remédio. Tem um homem que sabe expulsar o demônio. Então, ali, tudo se situa no mundo imaginário. No mundo simbólico imaginário. Todas as religiões criaram uma mitologia. E dentro da tradição cristã tem muitos elementos de mitologia que perseveraram. Então, ali, e tantos conflitos, os primeiros que contestaram as mitologias, aí foram condenados severamente. E Deus criou o mundo numa semana, 7 dias. Por que 7 dias? Porque tinha 7 planetas. Então o número 7 é o número sagrado. Então é claro que o número deve ter nascido de acordo com o número sagrado em 7 dias. E aí se explica com mitologia. Na Bíblia do Antigo Testamento tem muitos restos de mitologia. E Deus que dá a vitória nas batalhas. Isso está na Bíblia em tantas páginas. Então, cada vez que Israel é vencedor, foi porque Deus lhe deu a vitória. E cada vez que é vencido, é porque pecou e Deus deu a vitória a outro. Deus, então, é o grande árbitro. E se diz até que não adianta ter armas, não adianta ter armamento, não adianta ter força. Se Deus não está com seu exército, você não vai ganhar. Bom, isso, na tradição cristã, durante séculos, continuou existindo.
Constantino adotou o cristianismo como religião imperial, religião do império, porque Jesus é mais forte na guerra. Ele venceu a batalha em nome de Jesus com a bandeira de Jesus. Aí viu, Jesus é mais forte do que os outros deuses. Então, vamos fazer cristão. E vamos daí, todo o império vai ser cristão. E vai ganhar batalhas. É claro que várias vezes ganhou batalha. E às vezes não ganhou a batalha. E agora então o quê? É porque pecamos. Vamos fazer penitência, vamos rezar para poder ganhar a batalha. Nas duas guerras mundiais que houve no século XX, todos estavam convencidos que Deus é quem vai dar a vitória. E tem que rezar. E os alemães rezavam. E os franceses rezavam. Insistiam para saber quem teria a oração mais forte. E finalmente Deus lhe a vitória. Essas coisas se ensinaram, se pensaram, se vivenciam assim. Então, ali, os Estados Unidos estão convencidos que têm a missão de levar a democracia ao mundo inteiro, por exemplo, ao Iraque, ou agora no Afeganistão. Então, porque é a sua vocação. Deus quer isso. Foram enviados como missionários para estabelecer a democracia. Isso justifica a matança de 600 mil iraquianos, justifica que se mande mais soldados ainda no Afeganistão e assim por diante. Mitologia. A presença da mitologia ainda é muito forte. Quem vai agora realmente, à luz do Evangelho, pensar que Deus é quem dá a vitória na guerra, que Deus se mete nas guerras, e que Ele, então, para castigar o povo, dá a derrota na guerra, isso se pode imaginar. Se houvesse um homem assim, diria, esse homem é muito cruel. Mas na mitologia, se pode atribuir tudo aos seres mitológicos. Isso gera o culto, orações, sacrifícios, ofertas, súplicas, penitências, enfim, atos para atrair os favores, para atrair o perdão, para afastar as ameaças que vêm das entidades superiores. Toda uma série de textos, de palavras, de discursos e de gestos, de cerimônias, que podem ser extraordinariamente desenvolvidas. De todos os povos existiu isso. Bem, no Evangelho, Deus não aceita os sacrifícios e não se deixa inspirar pelos mais poderosos que querem a vitória. Então, é diferente. Jesus está completamente alheio a esse mundo. Nem imaginou que poderia dar a vitória aí sobre as legiões romanas, como muitos judeus esperavam que fizesse. Então, se ele é Messias, quer dizer que ele vem com um exército mais poderoso, capaz de vencer as legiões romanas. Mas está completamente alheio ao Evangelho. Preceitos, então, tem que descansar no dia sábado. Não pode comer carne de porco, não pode comer sangue. É um mundo de coisas assim que tem uma finalidade, é dar segurança às pessoas. Então, sabendo que há uma série de mandamentos assim, ali observar isso dá tranquilidade. Eu acho que agradei a Deus. Acho que afastei as ameaças do diabo. Acho que afastei porque cumpri. Todo mundo quer ter um programa de coisas para cumprir. E aí pode dizer, eu cumpri, então estou mais tranquilo, mais sossegado.
A religião tem por finalidade dar tranquilidade, dar a paz, porque estamos num mundo inexplicável em muitos aspectos, e então ali pelo menos agora dá para viver mais tranquilamente. Então, acalmando as ameaças desconhecidas, aí conhecemos um pouco mais tudo o que pode acontecer e por que acontece. Bem, essas coisas entraram no cristianismo. Essa ideia de que Deus dá a vitória nas batalhas, eu li isso ainda em livros de teologia do século XX. Hoje em dia, não sei se ainda se escreve, se publica, então, mas em todo caso, os Estados Unidos sempre ensinaram que eles são vencedores e os sul-americanos os vencidos, porque eles são os verdadeiros cristãos. Então, Deus lhes deu essa superioridade. Bom, e ainda tem lugar em que se acredita nisso. Mitologia. Então, aí penetra e se mistura com a conduta. E muitas vezes acontece que a mitologia é mais forte do que o Evangelho. E que a representação que se faz de Deus e o comportamento, o tipo de oração, o tipo de comportamento, então, se inspira mais na religião do que no Evangelho de Jesus. Tem muita diferença e distinção entre as duas coisas. O Evangelho vem de Deus. A religião vem dos homens. Quando os discípulos de Jesus começaram a ver que o tempo passava, se construíram uma religião. Não tinham abandonado o judaísmo. No dia que seguiram Jesus, todos os subconscientes, o inconsciente e mesmo o consciente ainda se consideram como judeus. E então ainda continuam com muitas ideias que estão ali na Bíblia do Antigo Testamento, que tudo se mistura. Aí sim que Deus é que dá a vitória. Permaneceram com muitas ideias semelhantes. Paulo lutou contra todas essas infiltrações, a carta aos Gálatas, por exemplo, mas não conseguiu tirar todas as coisas que vêm de outras religiões, porque está profundamente imbuído, profundamente impregnado na consciência humana. Quer dizer, os discípulos de Jesus são também religiosos, vêm de uma religião e então não se libertam dela. Isso é tão forte na tradição humana, se transmite de geração em geração, tal modo que viver puramente do Evangelho é muito excepcional. Então, e se analisa o que acontece de fato nas igrejas, tem muita coisa que não é bem o Evangelho, mas que vem de outras influências, que vem de outras interpretações, de outras experiências, de outras religiões. E a mistura aí, isso vem dos homens. Se vem dos homens, pode mudar. O que vem de Deus não pode mudar. O Evangelho será sempre o mesmo, não pode mudar. Mas religião muda, porque muda de acordo com a cultura diferente que vem, influências exteriores que vem. E então tem formas religiosas que tendem a ser abandonadas quando a cultura muda. Por exemplo, no século XX, houve esse grande fenômeno dentro do cristianismo, que foi a aparição do movimento pentecostal. Então, ali
que Harvey Cox, o grande teólogo batista dos Estados Unidos, então dizia que parece que 500 milhões de cristãos entraram no movimento pentecostal, carismático. E ao mesmo tempo tem a fuga das igrejas históricas, das igrejas antigas, da igreja católica, da igreja luterana, então dos presbiterianos, tem uma fuga e vão buscar as igrejas pentecostais. Por quê? Porque a cultura mudou. A cultura mudou. E toda a simbólica que existe em instituições mais antigas já não tem significado, não diz mais nada. Então, aí busca outra religião. É melhor ou pior? Sempre é coisa secundária e sempre é coisa de que se deve desconfiar, porque não é o Evangelho. O Evangelho esse sempre é o mesmo. Mas se pode dar mais importância ao movimento carismático do que ao Evangelho, porque é mais fácil, é mais imediato, o contato é mais imediato com o sentimento religioso espontâneo de toda a humanidade, então é mais fácil. Viver seguindo os passos de Jesus, o Evangelho, é bem mais difícil. Supõe uma transformação, uma conversão muito mais forte do que realizar orações, realizar discursos, realizar cerimônias e assim por diante. Isso é muito mais fácil. E fazer, então, as cerimônias aí de penetração do Espírito Santo, tudo isso é muito mais fácil. Mas seguir os passos de Jesus, isso é mais difícil porque é agir. A religião se situa no mundo simbólico, não no mundo real. E a vida de Jesus se situa no mundo real. Ele viveu uma carne humana que se encontrou com outras carnes humanas, que brigou, então é que finalmente morreu. Tudo isso é bem concreto. Agora a religião não é concreta, é simbólica. E é um jogo constante e permanente. Bem, os seres humanos precisam de símbolos. Não podem viver sem símbolos porque isso lhes dá tranquilidade, interpretação, explicação e a maneira, a ilusão de poder se libertar de todos os males que encontrou na vida. Então, mundo real, mundo simbólico. O Evangelho é universal. Vale para todos os povos, porque não está ligado a nenhuma cultura. Mas, na prática, todas as igrejas cristãs estão ligadas a uma cultura. E, então, ali, se não abandonam essa cultura para entrar na cultura chinesa ou na cultura da Índia, não vão fazer muito sucesso. Então, inevitavelmente, vai ter uma penetração que vem do mundo da Índia. Nós tivemos uma penetração grande que veio dos povos germânicos, do povo irlandês e assim, mas tudo isso para o chinês não tem tanto significado. Então vai ter mudança. E precisa mudar, e as igrejas cristãs devem mudar se querem ser integradas, assumidas, aceitas realmente. Porque o Islã faz mais conversões na África do que o cristianismo? É porque é mais adaptado, mais flexível, mais fluido. E então combina mais com tradições africanas. Quer dizer, é mais compreensível. E as coisas do cristianismo são mais intelectuais e está muito bem para os ocidentais, mas para um povo de cultura diferente, aí é diferente. O Evangelho não quer o poder. E os discípulos de Jesus
não querem o poder, não buscam o poder. Porque Jesus abandonou todo o poder. Deus abandonou todo o poder. E então os discípulos de Jesus não buscam o poder. O poder de Deus está na vida. O testemunho que vem da vida, seguindo a vida de Jesus, é isso que fala. E é isso que é, então, a força de Deus. Esse testemunho da vida nova, da vida totalmente renovada, de um modo completamente diferente. E que Jesus explica, dizendo, então, dando algumas explicações, diz, por exemplo, quando os discípulos brigam, ali diz, você sabe que neste mundo, aqueles que são superiores querem mandar, querem dominar. Entre vocês não pode ser assim. Não vão dominar. O primeiro será o último, mas não vão brigar e lutar para ter o primeiro lugar. Ninguém vai poder dominar outro. Bem, isso explica o seu comportamento. De fato, não quis dominar nada e não quis dominar ninguém. E se submeteu até a morte, até a condenação. Então, disse, bom, esse é o caminho do Evangelho. Mas então, se você vê a história das religiões, no concreto, a história das igrejas cristãs, no concreto, buscaram muito o poder. Muito. Uma história, então, de busca de poder. Aliança com os poderosos, aliança com os reis antigamente, com os poderes políticos, aliança com os poderosos, os ricos, latifundiários e outros, porque então eles pagam para fazer edifícios, para fazer paróquia, para fazer obras e assim. Toda coisa que Jesus não fez. Mas então as igrejas precisam de dinheiro. E então procuram, utilizam os meios que estão à disposição numa fase. Pois bem, até o momento em que o enriquecimento da igreja faz com que não tenha mais substância evangélica. Então, que é uma sociedade que funciona em si mesma, por si mesma, como pura tradição, como a maçonaria, como outras sociedades assim, morais, moralistas, mas não tem mais conteúdo da vida de Jesus. Não se vê mais a vivência da vida de Jesus aí. Isso por buscar o poder. Bem, ainda hoje, em todas as igrejas, tem conflito e tensão entre aqueles que querem a associação com os poderosos e aqueles que querem evangelizar os pobres, aqueles que buscam os pobres, aqueles que buscam os mais ricos. Todas as igrejas estão divididas, então, entre os dois setores. Muitas vezes a divisão é tão forte que se separam. Então, isso por quê? Porque ao lado do Evangelho existe a história religiosa e as aspirações religiosas são diferentes. Muito bem. Por isso, Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o conflito. E o marido vai estar em conflito com sua mulher, e o pai com o filho, e o vizinho com o vizinho, o amigo com o amigo. Vim para dividir, para separar.
Esse é o Evangelho. Agora, as igrejas não querem divisão, querem unidade, querem a paz, não querem conflito, se afastam de qualquer conflito, querem a tranquilidade e a paz. E pensam que Deus quer assim, que Deus dá o dom da paz. Mas Deus dá primeiro o dom do Evangelho. E o Evangelho não é essa paz assim. A prova foi a conclusão da vida de Jesus. Então, ele podia ser prudente na prudência eclesiástica e dizer, mas vamos conversar com o chefe dos sacerdotes. Afinal, Caifás não é assim tão ruim. Quem sabe se você pode conversar, se você pode dialogar e chegar a um certo acordo. Eu vou fazer algumas concessões, ele vai fazer também algumas concessões. Podia ter feito assim, mas então não era Deus. Não era justamente a revelação, a manifestação de Deus na terra. A manifestação de Deus na terra era entrar nesse conflito, porque esses são os dominadores, porque esses são os destrutores, e não se pode conciliar, e não se pode aí buscar então, concessões mútuas no caso de uma situação semelhante. Daí o conflito dentro de todas as igrejas, então, quando houve ditadura militar, um setor procurou a calma, entendimento, tranquilidade, evitar conflito. E outros entraram em conflito. E morreram também muitos por causa desse conflito. Bem, onde está o Evangelho? Onde estava o Evangelho naquele momento? O Evangelho supõe sempre uma conversão, quer dizer, uma mudança de vida, um momento de decisão em que se aceita entrar no caminho de Jesus, entrar então no seguimento, recomeçar essa vida em circunstâncias completamente novas, de maneira diferente, não se trata de copiar, impossível, mas seguir esses passos. Isto supõe um momento de transformação. As religiões não supõem nenhuma transformação, nenhuma conversão, porque se transmitem por herança, por tradição. Então, alguém será luterano porque meus pais eram luteranos. Outro dia sou batista porque meus pais eram batistas. E outro dia sou católico porque meus pais eram católicos. Isso não é uma razão religiosa, mas não é do Evangelho. Quer dizer, um dia na vida deve encontrar-se com Jesus e aí dizer, agora eu vou mudar minha vida e eu vou adotar esse caminho que está aí. Assim se faz a conversão. Mas as religiões são feitas de grande número, e a maioria em geral, de gente que está nessa instituição porque os pais estavam aí, os avós. Quer dizer, é uma longa tradição, e a tradição da família transmite a religião. Hoje em dia, aí já é diferente. Sinal de que a cultura muda. Então já não se faz mais a transmissão pela família simplesmente, mas sim pelo ambiente social. Pela família não. Eu conheço família, 10 filhos, cada filho de uma religião diferente. É difícil encontrar, então, todos os filhos que seguem o mesmo caminho. Porque um vai para o Rio, no Rio, então, aí tem uma série de igrejas diferentes, um vai para São Paulo, vai para Brasil, e encontra outra coisa, e então passa para outra religião. Se do Evangelho não muda, se fez a missão, se fez a adoção, e realmente entrou no caminho do Evangelho, aí
não haverá essa situação sempre o mesmo, mas supõe uma conversão. Por isso, o Evangelho olha para o futuro. Deixa o passado também, Deus já perdoou, aceitou, isso passou. Mas olha para o futuro. Essa humanidade nova que tem que construir. Esse homem novo que tem que nascer agora. Olha para as tarefas do futuro. E a religião olha para o passado. Procura conservar a herança do passado. Tudo que nós aprendemos de doutrina, de preceitos morais, de cerimônia, de culto, de oração. Vamos dizer, o passado domina o presente. No Evangelho, o futuro domina o presente. E na religião, o passado domina o presente. Isso se mantém, se funciona até que haja uma mudança de cultura, mas então aparecem outras religiões que correspondem mais a esse tipo de cultura. Bom, esse é o desafio da realidade. Agora, se nos perguntamos, com essas condições, o que significa a teologia? Qual é a utilidade, o sentido, o significado de uma teologia? Bom, dentro desta linha, não sou naturalmente mestre em Israel, mas são só reflexões assim. Então, se trata de buscar a distinção entre o que é Evangelho. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós ensinamos, o que é Evangelho, que é realmente que pertence àquele núcleo que está no Novo Testamento, que está aqui. O que é? E o que é religião? Quer dizer, criação temporária, coisa que nasceu um dia em virtude de circunstâncias especiais, influência cultural, enfim, um universo que vai vir do exterior, ou simplesmente novas experiências de vida, líderes religiosos novos que aparecem e que fazem novas orientações, ou criam novos gestos, novas expressões religiosas e assim. Isso é religião. Mas é bom então fazer a distinção entre o que é básico, fundamental, o núcleo, o que é permanente e o que pode variar. Porque muitas coisas podem ter sido úteis numa época que não são mais úteis em outra época. Então, a teologia primeiro faz, isola, separa, procura o que é Evangelho mesmo, e em segundo lugar faz o discernimento em toda a tradição religiosa que nós estamos carregando. O que ali ainda vale, o que não vale mais. O que é relativo a uma época e que não se aplica mais, não tem mais valor em outra época. O que combina com o espírito do Evangelho e o que afasta do espírito do Evangelho. Claro que quando o cristianismo se tornou religião de Estado, ligada, associada, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então é simplesmente um desvio, uma deformação. Tem que se emancipar daquilo. Por isso, a separação entre igreja e Estado foi um imenso progresso. Porque não tem mais essa colusão, essa cumplicidade. E então, em que a igreja se condena a aceitar tudo aquilo que faz o governo. Por exemplo, aqui na América Latina,
Quem protestou contra a escravidão? Então, durante 400 anos, houve 4 sacerdotes católicos que protestaram. Todo o resto da religião aceitou. E encontraram teólogos, encontraram explicações, sempre se encontra explicações para dizer que, claro que os 4 que protestaram foram castigados severamente, foram deportados para Portugal, foram presos, e aí, claro que isso era intolerável. Mas então eram testemunhas do Evangelho, como se justifica aí a escravidão, como se pode aceitar. Agora os outros não. A religião se combina. A religião para evitar conflito, para evitar dificuldades, porque nós temos compromissos com o Estado, com o rei e assim por diante. Então tem muitas coisas semelhantes ali. Joaquim Nabuco se queixava que nunca tinha recebido nenhum apoio religioso na luta contra a escravidão. Toda a campanha abolicionista, nunca o mundo religioso nenhum, então interveio para isso. Bom, isso é do Evangelho, isso se combina com o Evangelho. Não, isso é uma traição, é um abandono. E como que isso dura tanto tempo? Como que isso pode continuar? Pois bem, então, teologia dá a ideia de fazer o discernimento. Tudo aquilo que carrega a tradição eclesiástica e o que combina com o Evangelho, o que não combina com o Evangelho, o que deve ser afastado. Naturalmente é difícil mudar toda uma situação social. É claro que é difícil, que é bem complicado, naturalmente. Mas as igrejas nunca protestaram contra a colonização pela Europa e por Estados Unidos, colonização da África do século XIX, colonização ali do Oriente. Pelo contrário, ficaram felizes porque puderam evangelizar esses povos com a proteção da potência colonial. Todas as potências coloniais deram proteção à evangelização, às igrejas, aí, muito bem. Essa é uma maneira de evangelizar. Com a proteção das autoridades, aí você pode imaginar o que entenderam. O que entenderam? Bom, provavelmente entenderam o que entenderam os povos germânicos, quando os reis os obrigaram a ser cristãos. Explicaram que, está vendo, os brancos são mais fortes. Então o Deus deles é melhor do que o nosso. É mais forte do que o nosso. Vamos então nos inclinar. Não adianta querer lutar contra o Deus que é mais forte. Será que entenderam o que está no Evangelho? Será que viram nos missionários a mesma imagem de Jesus ali, na mesma vida? Bem, coisa que é objeto de teologia, reflexão sobre tudo, a tradição que vem do passado, para ver o que ainda vale, o que teve um valor no passado e não tem mais, é aquilo que nunca teve valor. Mas que as circunstâncias históricas foram mais fortes. E então, quando Constantino convocou 228 bispos, 218 bispos aí na corte do palácio, ali esses bispos ficaram felizes, porque agora iam ser livres. A igreja cristã seria livre. E não somente livre, mas receberia uma série de privilégios. Aí ficaram felizes. Havia motivo para ser feliz? Acontece que
quando se oferece privilégio, se oferece favores, precisa ter coragem para não aceitar. Para dizer, não, esse papel nós não queremos. Nós queremos ser a religião do Império. Mas é assim. Então, claro que houve pessoas que pensaram, isso não está na tradição evangélica. Jesus não teria aceito essa condição. Não teria. Mas, então isso durou tanto tempo, a união Igreja e Estado, durante tanto tempo, no Brasil até o final do século XVIII, então ali, e na América Latina em geral, até há 200 anos atrás, e até mais tarde continuou. Então no Brasil são 100 anos, e um pouco mais de 100 anos, que a separação se fez, que foi um grande benefício, embora muitos católicos achavam que era um desastre, uma tristeza muito grande. Mas os mais lúcidos perceberam isso é uma grande graça de Deus. Agora estamos livres de todas essas dependências. Então, tarefa teológica é fazer esse discernimento. Por quê? Para favorecer o abandono da coisa que já não serve mais, ou da coisa que sempre foi anti-evangélica, e para destacar, favorecer o surgimento de expressões religiosas que combinam, que podem ser associadas ao Evangelho, que não entram em contradição. Porque os seres humanos precisam de religião. Todo mundo precisa de religião, porque o mundo é tão desconhecido e somos tão inseguros que, se alguém vivesse o Evangelho completamente, teria segurança total. Mas como não somos assim, ali buscamos segurança numa religião. Fraqueza, mas fraqueza inevitável, porque ainda somos seres humanos caminhando. O reino de Deus ainda não se realizou completamente. Estamos caminhando. Então precisamos de religião. Hoje em dia, há uma multiplicidade de religiões. Nos Estados Unidos, atualmente, há 38 mil religiões reconhecidas oficialmente pelo governo. 38 mil religiões no país. No Brasil deve ter alguns milhares de religiões já que estão implantadas aqui. É sinal de que os homens não vivem sem religião. Mas acontece, todas essas 30 mil novas religiões que existem, porque as outras já não dão mais satisfação. Então, não respondem mais ao tipo de psicologia, ao tipo de mentalidade que existe atualmente nas novas gerações, e então vão inventando coisas. Essas coisas, como julgar? Como interpretar? Isso vale, não vale, é tolerável, combina com o Evangelho, não combina com o Evangelho, isso ajuda, serve como um caminho de preparação para o Evangelho ou não serve como um caminho de preparação. Tarefa evangélica, tarefa teológica, digo, tarefa justamente da reflexão, de pensamento. Não podemos simplesmente manter toda a herança do passado como se tudo isso tivesse igual valor. Como se tudo isso procedesse diretamente do Evangelho, como isso fosse a interpretação. O que acontece? Que no passado, nas igrejas cristãs, partiam de textos definidos pelas igrejas. E depois procuravam justificar esse texto a partir da Bíblia. Mas, se a gente procede assim, sempre encontra uma maneira de justificar qualquer coisa. Então, a questão é que isso foi construção humana.
concílios ecumênicos para a Igreja Católica Oriental e Ocidental, ou documentos de fundação, reuniões, congressos e assim por diante. Tudo isso é obra humana. Então, isso não constitui o Evangelho em si. Tudo isso tem que ser julgado. Não é isso que julga o Evangelho. Como já dizia Lutero, então, o Evangelho é que julga a Igreja, e não a Igreja que julga o Evangelho. E então, é o Evangelho que julga a teologia, os textos, os documentos, e não é o texto, o documento, a teologia, então que julga. Tal modo que essa metodologia de buscar a justificação dos textos é o contrário. É o contrário. É preciso voltar aos textos para ver se não precisa corrigir esses documentos. Se isso realmente é expressão, não precisa corrigir, ou pelo menos completar ali muito bem, completar muito bem. Tivemos, por exemplo, os 4 primeiros concílios de Niceia, Constantinopla, Éfeso e depois Calcedônia, que são considerados como a base das igrejas cristãs quase todas. Então, os 4 concílios. Muito bem. O concílio de Calcedônia, então, define que tem 2 naturezas em Jesus: natureza humana e natureza divina. E pronto. Muito bem. Desde então, se construiu toda a mensagem, teologia sobre essa distinção, as 2 naturezas, então, e o que Jesus veio buscar aqui na Terra é a natureza humana. Olha, mas o que é natureza? O que é humana? O que é natureza humana? O que nós sabemos é a vida humana. E a vida humana é toda uma história. Então não é assim uma coisa estável, sempre a mesma. Não, é todo um destino, é toda uma série de aventuras, uma série de ações, uma série de projetos, de fracassos, de êxitos. É isso que Jesus veio buscar. Mas o fato de ter somente concentrado tudo nessas 2 naturezas fez que durante séculos se abandonou a consideração da vida de Jesus, de qual é o significado da presença de Deus na fraqueza humana, o que significa isso, e o que Jesus fez, o que ele veio revelar, concentrando na revelação, na definição de que tem 2 naturezas numa pessoa. Muito bem, mas isso não nos ajuda muito a compreender o que se tem que fazer. O que nós temos que fazer com isso? Então, como devemos agir? Como deve ser a nossa vida? A nossa vida aparece e vai buscar o seu sentido a partir do momento em que reconhecemos que Deus é quem se manifesta. O Pai é quem se manifesta, que se mostra tal como é, e qual é o seu projeto na vida humana de Jesus. Então, é a união entre um Deus que quer entrar na vida humana e uma vida humana. Essa vida humana, não uma vida humana em geral, não uma humanidade em geral, uma natureza em geral. A consequência é que durante séculos e séculos e séculos, e praticamente até o século passado, não se considerou o significado da vida de Jesus como vida humana. Bem, foi bom que o Concílio de Calcedônia definisse isso. Talvez, se não tivesse definido, a evolução teria sido diferente. Mas então teriam continuado buscando a interpretação da vida de Jesus, como alguns santos padres fizeram, então, ali, e não se teria limitado
toda definição, todo documento eclesiástico é limitação. Claro, é limitação para eliminar os erros, mas é bom eliminar os erros ou ter paciência com os erros, pensando que os erros serão compensados, vai ter diálogo, vai ter discussão. E da discussão pacífica, aí finalmente sai uma verdade mais completa. Mas as igrejas são humanas, e sendo humanas, procuram a segurança. Quando aparecem conflitos internos, aí começam a ficar nervosas. Então, e ali, não, isso não pode ser, isso tem que eliminar, isso tem que delimitar, isso não pode assim. É questão de segurança psicológica. Mas será que um chefe da igreja pode ter insegurança psicológica? Naturalmente que tem e muita. Então, na medida em que está mais alto na hierarquia, é mais inseguro. Então, vigiando sempre, olhando para ver quem se desvia, quem não permanece na linha correta, sempre olhando e vendo ameaças em todo tipo de diversidade. Bom, teologia tem que rever todos os documentos oficiais. Então, esses não são ponto de partida. Ponto de partida é o próprio Novo Testamento. Então, e os próprios evangelhos, e os textos de Paulo e de João. Então, aí está o ponto de partida e sempre precisa voltar a isso com os olhos novos de uma nova geração que está com novos problemas, novas preocupações e assim por diante. Enquanto aos documentos históricos que apareceram, tem que ser julgados a partir do Evangelho. Claro que as autoridades de uma igreja não vão gostar muito, porque estão acostumados a dar um valor definitivo àquilo que respondeu a uma época determinada. Então, como fazer do documento de uma época algo definitivo? Então, o Evangelho é a única coisa definitiva e a vida de Jesus é a única coisa definitiva, portanto, é uma referência constante e permanente. Sempre temos que voltar a contemplar e a considerar aquilo. Bom, será que essas tarefas teológicas vão ser assumidas ou não? Seria ilusão? Ou seria sonho? O que vai acontecer? O que vai acontecer é difícil saber. Em cada geração apareceram testemunhas do Evangelho, pessoas com um dom especial, então com uma sensibilidade especial ao Evangelho. E esses são aqueles que dão a inspiração de uma geração. Às vezes a igreja não os aceita e até persegue. E às vezes aceita, tolera, permite que divulguem suas teses, seus protestos, suas necessidades de mudança, a sua volta à pureza do Evangelho e assim. Então, em cada geração aparece, mais ou menos. Quer dizer que vão aparecer também. Novas gerações vão aparecer. Como vão ser acolhidos, como vão ser recebidos, como fazer o discernimento entre aqueles que são simplesmente doidos e outros que são evangélicos, estão ali. Porque, claro que a vida de Jesus parece também ser um aspecto de uma vida do louco. Então, assim, tanto desprendimento, tanta dedicação a outros, desprendimento de si mesmo, ali pode aparecer como, e muitos vão dizer que isso é uma loucura. Então, uma vida assim, imagine uma vida assim. Mas então, haverá doidos que vão aparecer com aparência
de evangelismo, aparências de imitação de Jesus, porque alguma coisa vão ser imitados e, sobretudo, literalmente, materialmente copiado. Não se trata de copiar. Se é copiar, aí já é doidice, naturalmente, porque as situações são completamente diferentes, mas está ali de reinterpretar dentro das situações que estão. Aí ele precisa ver, será que vai ter mais outros, ou será que vai ter, então, verdadeiros evangelizadores, verdadeiros evangelistas que vão poder iluminar. E ao mesmo tempo contestar justamente todo aquilo que é a rotina do sistema religioso que se mantém porque se mantém, que se mantém para se manter, que existe porque tem que existir, mas sem ver os frutos que realmente produz. O que vai acontecer, onde vai aparecer, isso nós sabemos, porque isso é de Deus mesmo. Somente Ele desperta, somente Ele se revela, somente Ele se manifesta. Não se pode fabricar evangelizadores. Pode fabricar doutores de teologia, mas isso é outra coisa. Pode ser doutor de teologia e não conhecer o Evangelho, porque não vive, como não conhece na prática da vida. Então, isso são coisas diferentes. Pois é. E as igrejas, o que vão fazer? Então, desafiada pelas transformações culturais que tem atualmente, pode escolher ou permanecer fixada, quer dizer, apegada à sua tradição, ao seu passado, é que parece predominar na Igreja Católica atualmente, pelo menos nas alturas. Então, ficar apegado ao passado, não querer mudar nada, não querer fazer uma distinção entre aquilo que já é superado, já não tem mais valor, já não tem mais significado, e aquilo que, de fato, se pode conciliar com o Evangelho. Então, pode ficar apegado ao passado, ou pode se entusiasmar por fenômenos culturais imediatos, o que são os movimentos pentecostais, que são a grande novidade do último século, grande novidade. Isso é uma boa solução. Quer dizer, se uma igreja quer ter muita gente, aí é a solução. Nós temos a experiência que se faz, organiza uma reunião para fazer uma reflexão bíblica sobre a situação atual, aparecem 10 pessoas. E se diz, vamos fazer uma vigília carismática. Aí aparecem 500 pessoas. Quer dizer, isso responde ao imediato. Agora, será essa a solução? Porque tem, quais são as deficiências? Os limites. Então, as insuficiências têm um desenvolvimento tão grande na parte afetiva, na parte sensível, mas e o agir, a vida muda, a vida vai seguindo o modelo de Jesus, aí que é. Tem outras coisas possíveis, outras evoluções. Você já sabe que uma religião que cresce muito no Brasil é o budismo, porque esse é uma reação contra justamente a cultura dominante. É a cultura do silêncio, do recolhimento, do desprendimento dos desejos, da formação da personalidade ali diante do infinito, a presença. Isso se divulga muito no Brasil atualmente, porque justamente é uma reação.
sobretudo de intelectuais, de estudantes, de professores, de profissionais, é uma reação contra esse movimento frenético da televisão, dos meios de comunicação, do barulho, assim, é justamente a reação. Isso vale, não vale, pode ser, não pode ser, bem, não sabemos o que as igrejas vão definir, mas de qualquer maneira nós podemos mostrar a situação, mostrar as condições, mostrar as alternativas possíveis e depois, cada um escolhe, naturalmente. Aí não tem autoridade para impor. Não é aquele que é teólogo que tem autoridade. Não tem autoridade. Pode fornecer os elementos de reflexão, mas não pode decidir. Cada cristão decide. E se vive comunidade, cada comunidade decide juntos, dialogando entre eles e assim por diante. Então, o futuro está aberto, que a coisa vai acontecer, vai mudar, claro que as coisas vão mudar, porque estamos numa época de transição cultural extrema. Tantas coisas do passado estão caindo, tantas coisas estão... Todo o sistema político democrático está caindo. Quem acredita ainda nessa democracia que tem no Brasil agora não tem mais ninguém. E não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em toda parte. Tantas instituições que se desintegram, se desfazem, são herança do passado. Mas a mentalidade mudou. A maioria das instituições perde prestígio porque o indivíduo se afirma com muito mais força. E agora é difícil meter-se na fila. Só os fanáticos gostam de ser soldados. Então, mas o cidadão normal e comum hoje em dia não tem mais esse culto ao exército que tinha há 100 anos atrás, em todos os países ocidentais. Então, um desfile militar, aí todo mundo achava que isso era um fenômeno religioso, com valor equivalente ao valor religioso. Isso se perdeu. As Forças Armadas perderam absolutamente todo o prestígio. Inspiram medo, mas é só medo. Mas enquanto eu tenho prestígio, então ali reexaminar e ver o que vai acontecer. Vai ter mudança. Já houve e vai ter, porque a evolução não está terminada. Até o sistema econômico, depois da grande crise de 2008-2009, aí está em discussão. Até o Fundo Monetário Internacional está revisando os seus conceitos, o Banco Mundial está revisando. Estamos numa época de grande transformação. Bom, o que o teólogo pode fazer é dar alguns elementos da reflexão e depois cada um decide, cada grupo, cada comunidade decide qual será o seu comportamento, cada um no seu comportamento individual e cada grupo no seu comportamento social. Bom, obrigado pela paciência, pela atenção e então vamos caminhando. Vamos caminhando.